mostra para nós que a vida eterna é conhecer a Ele, é conhecer a Deus e a Cristo. Então, eu acho que pensar e falar sobre os atributos de Deus é nos permitir já viver essa vida eterna, que é conhecer o Senhor. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente também está com um convidado muito especial, né? Nos últimos DIPs a gente esteve aqui meio que com a galerinha que está responsável pelos estudos, mas hoje a gente entendeu que seria muito importante ter uma outra pessoa junto com a gente para também compartilhar da palavra de Deus. Beleza. Só lembrar uma coisinha também, que essa aula ela vai ser gravada, já está sendo gravada, né? Ela vai ficar disponível depois para quem quiser rever e para quem também não pôde estar aqui com a gente agora e quiser assistir em um outro momento. Então, como eu estava falando, hoje a gente vai ter um convidado muito especial que já está aqui com a gente, o Wallace. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter você, ter Elô aqui junto com a gente. A gente reconhece o ministério que vocês têm exercido, né, na nossa igreja, tudo que o Senhor tem feito através de vocês dois. Então, é com muita alegria, de verdade, de coração, de todos nós termos vocês aqui com a gente, ter o Wallace aqui para poder ministrar essa aula. Daqui a pouco a gente vai passar para você. Eu vou pedir para a Isa fazer uma oração antes, aí depois a palavra está contigo. Mas, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado esse convite. E para toda a galera que está aqui com a gente, sejam muito bem-vindos. Vamos aprender juntos, porque eu tenho certeza que Deus tem coisas maravilhosas para nos ensinar nessa noite. Isa, tu pode orar para a gente poder começar, por favor? Posso, gente? Desculpa, estava resolvendo tudo. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor possa, Senhor Jesus, iluminar, Senhor Jesus, a nossa mente, Senhor Jesus, que nós possamos assimilar todo o conteúdo que vai ser passado, Pai. Senhor Jesus, que nós possamos, Senhor Jesus, abrir o nosso coração para quem Tu és, Senhor, porque nós só adoramos e servimos, Senhor, aquilo que nós conhecemos, Senhor. E, Senhor, que através do aula, Senhor, a Tua palavra seja ministrada, Senhor, os nossos corações recebam, Senhor, o que vai ser ensinado aqui, Jesus. Senhor Jesus, toda distração do inferno, Senhor, para nos tirar, Senhor, desse momento, Senhor, nós repreendemos agora em nome de Jesus, Senhor, e te pedimos, Senhor Jesus, que essa aula seja uma bênção, Senhor, e que ela faça com que nós conheçamos mais a Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pessoal, boa noite. Como a Mara já me apresentou, eu sou o Wallace, hoje junto com a Elô, a minha esposa. Hoje a gente está à frente do Ministério do Conectados, dos Juvenis da Igreja Metodista. E é um prazer estar aqui com vocês, aprendendo com vocês também, com certeza. Tenho certeza que vocês também vão agregar muito também no conhecimento a respeito dos atributos de Deus. E eu tenho certeza, porque antes de tudo acontecer, o Espírito Santo já tinha falado comigo que ele estaria na direção através de vocês, então vai ser top. Amém, pessoal? Pessoal, para a gente começar, eu quero que todos abram comigo em Romanos, capítulo 1, versículo 20. Quem gosta de Bíblia vai se fazer hoje. Hoje a gente vai estudar bastante Bíblia. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Amém? Vou ler aqui, pessoal. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Amém, pessoal? Vai ser um tempo muito importante da gente falar a respeito dos atributos de Deus, porque é através deles que nós conhecemos um pouquinho, uma fração do que Deus é, porque é até um ponto importante de nós termos consciência do seguinte, que ainda que Deus ele tenha revelado até hoje para os homens um pouco dos seus atributos, o que nós sabemos a respeito de Deus é muito pequeno do que ele realmente é. É bom a gente ter essa consciência. E tem até um versículo bíblico que está em Salmos 147, versículo 5, quem quiser abrir. Salmos 147, versículo 5.
Deixa eu abrir aqui também. Que fala o seguinte: grande é o Senhor, nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir, né? Então, o salmista está falando a respeito, né, do que realmente Deus é, né? Deus, ele é totalmente além da compreensão humana, né? Então, um pouco do que a gente vai aprender aqui hoje não revela, de fato, a natureza de Deus, porque Deus, ele é infinitamente maior do que tudo aquilo que ele já se revelou ao homem e do que ele vai revelar até o fim dos tempos. Amém, pessoal? Então, o que são os atributos? Né? Os atributos são características, qualidades ou propriedades que definem e identificam algo ou alguém, né? Então, nós vamos falar, né, a gente vai abordar um pouco aqui a respeito das características, qualidades e propriedades que definem a pessoa de Deus. Amém, pessoal? Os primeiros atributos, né, que a gente vai falar são os atributos exclusivos de Deus, que são os incomunicáveis, né? Alguém poderia me falar um atributo que é exclusivo de Deus? Onisciência? Beleza. Mais algum? Mais algum, pessoal? Falaram aí onisciência, de fato. Onipotência? Beleza. Mais algum? Tem alguns. Mais ninguém? Posso dar continuidade? Então, pessoal, com relação aos atributos que são exclusivos de Deus, né? Como eu falei aqui, que são os incomunicáveis, são aqueles que Deus, ele não repartiu com o homem, né? E que fazem que Deus seja único, né? São características, né? São qualidades que só Deus possui. E o primeiro que a gente vai falar é sobre a infinitude de Deus, né? Só Deus é infinito. E agora eu vou pedir que vocês abram comigo em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Amém? Posso ler? Se eu estiver muito rápido, vocês falem comigo, tá, pessoal? Eu quero que todos saiam aqui entendedores de quem Deus é. Amém? Mas será que, de fato, Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Aqui são palavras de Salomão, né? Após a construção do templo, e ele faz, né, essa referência acerca do tamanho de Deus, né? Deus, ele não pode se conter dentro de um templo, né? E nem os céus dos céus podem mensurar o tamanho de Deus, né? Então, o tamanho de Deus é algo imensurável para o homem, né? Acerca do nosso entendimento, né? Deus, ele é muito maior do que a gente possa imaginar. E isso é até importante de nós termos essa consciência, pessoal. Por quê? Né? Tem horas que nós apequenamos demais o que Deus, ele simboliza, né? E a gente pode incluir isso em várias questões, né? Seja na questão pessoal, na questão social, né? A gente pode aprender, né, acerca do tamanho de Deus, além da compreensão do que ele transmite a nós. E, por vezes, a gente está passando por certas questões na nossa vida e que nós nos deparamos, né, onde parece que as situações são maiores do que Deus, ele possa até mesmo suportar, né? Mas Salomão, ele está dando uma clareza para o nosso entendimento acerca das palavras que ele deixou, né? Que nem mesmo um templo construído por um homem, nem o céu, nem os céus dos céus podem se comparar à infinitude de Deus. E uma coisa também muito importante, pessoal, né?
é que o único ser infinito é Deus. Nós não somos infinitos, né? De vez em quando a gente escuta, mas o homem é infinito. Não, o homem não é infinito. Porque para se caracterizar algo ou alguma coisa infinita, ela não precisa ter início e muito menos um fim. Nós temos um início. E aquele que morre sem Cristo Jesus, ele também vai ter um fim, né? Então, pessoal, é bom a gente ter essa consciência que o único ser infinito é o Senhor, né? Por isso que esse atributo é definido somente a Ele. Então, sempre quando nós falamos sobre algo que é infinito, nós sempre atribuímos a Deus. Eu estava até brincando com o Elô, a gente sempre ouve na escola que o número é infinito, mas não é, porque o número tem um início. Então, todo ser infinito, ele não tem início. Deus é um ser antemporal, ele não se encaixa com o tempo, porque ele é além do tempo. Então, a gente consegue atribuir, né, a infinitude a Deus exatamente por isso. E agora, pessoal, um outro atributo, que é a eternidade, né? Deus, ele é um ser eterno, né? O único que vive a eternidade é ele, né? E que também entra nessa atribuição, né? Porque Deus, ele não foi criado, Deus, ele é. Assim como Deus falou, né, com Moisés, quando Moisés estava subindo o monte, e ele tem a revelação, né, da pessoa de Deus, e ele fala, mas quando eu descer até o teu povo, qual o nome que eu posso te definir? E ele chega para Moisés e fala, Moisés, eu sou o que sou, né? Então ele está dizendo para Moisés o seguinte, Moisés, antes que o tempo fosse findado, antes que vocês fossem criados, antes que tudo existisse, eu já existia. Porque o tempo de vocês são medidos de uma forma diferente da minha, né? Em Apocalipse a gente aprende sobre isso, a respeito quando Deus ele mede o tempo. Como um dia pode equivaler a 1000 anos e como 1000 anos podem valer por um dia. Então, pessoal, a gente aprende que a eternidade ela só existe porque foi Deus que constituiu a eternidade. Se hoje nós temos a oportunidade, né, de termos a eternidade com Ele, né, no céu, é porque Ele constituiu e Ele deu essa possibilidade a nós. Nós não somos seres eternos, mas a eternidade está em Deus. Por isso que Jesus disse, né, todo aquele que quer ter acesso ao Pai tem que passar por Ele, porque a eternidade está nele. Então, não adianta, né, a gente tentar encontrar meios, né, ou alternativas para descrever a eternidade, porque a eternidade está no Senhor. Em Gênesis 21, 33, abram aí comigo, Gênesis 21, 33. Diz o seguinte, Abraão plantou uma tamerqueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. Agora abram comigo também em Salmos 90, versículo 2. Salmos 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, aqui, né, a gente poderia usar várias referências bíblicas, mas eu quis trazer essas duas que mostram a magnitude da eternidade de Deus. Né? Como Abraão falou, né, ele trouxe uma exclamação falando acerca que Deus é um ser eterno, né, e de fato ele é. Deus, como eu falei, Deus ele está acima do tempo, né, acima do kairos, acima de qualquer coisa. Né? O tempo de Deus ele não pode ser medido. E aqui, né, o salmista, ele fala acerca de a memória muito cheia de porcariada. Eterno e além da eternidade em eternidade. Né? E engraçado, né, pessoal, quando a gente olha, né, no Salmos 90, versículo 2, Quem tá falando? antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo. Menino, De eternidade a eternidade. Né? Então a gente vê
né, e a gente aprende que, com relação à eternidade, é que Deus, né, por ele ter constituído um tempo diferente do nosso, a gente pode até adentrar um pouco da ciência, né, na relativização do tempo. Deus, ele também adentra na relativização do tempo. Por quê? Quando o salmista fala que de eternidade a eternidade, houve uma eternidade posterior à nossa. Olha que loucura. Então, não existe só uma eternidade quando nós nos deparamos com a eternidade constituída por Deus. Já houve eternidades constituídas antes dessa que a gente conhece hoje, né? Então, o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. Então, quando nós falamos sobre atribuição de eternidade, o único ser que é eterno é Deus. O homem não é, nada é, somente Deus. Uma atribuição também que pertence somente a Deus, a mutabilidade. Até a Elô tinha falado comigo hoje que ela queria possuir esse atributo, porque Deus, ele é o único ser que não muda, né? De geração em geração, de tempos e tempos, de séculos e séculos, Deus, ele não muda. E Malaquias, capítulo 3, não vou falar de dízimo, tá, pessoal? Malaquias, capítulo 3. Calma, deixa eu achar a Bíblia aqui, porque ela acha que ela não tem Malaquias. Brincadeira. Malaquias, versículo 3, capítulo 3, versículo 6, fala o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Deus, ele não varia. Deus, ele é imutável. Deus, ele não muda, né? Então, galerinha, já deixa até uma senha aí para vocês, tá? Pega a senha aí. Tudo aquilo que Deus, ele declarou sobre a nossa vida, ele não varia de pensamento. Aquilo que ele disse vai acontecer. E tem uma notícia talvez não tão boa, pode ser positiva ou negativa. Ele não varia, né? Então, Deus, ele não tem essa variação. E assim como Malaquias disse, né? Porque eu, Senhor, o próprio Deus está, né, afirmando essa característica a respeito dele. Porque eu, Senhor, não mudo, né? Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos, né? Deus, né, se fosse como um homem, né, um homem que está sempre variando de pensamentos e opiniões, em algum momento eu posso estar amando muito, vou pegar aqui o exemplo do meu amigo David, hoje eu posso estar amando muito ele, mas amanhã eu posso ter a variação de não amá-lo, né? Mas Deus não é assim, né? Deus, ele não varia naquilo que ele fala e naquilo que ele acredita, né? Deus, ele é imutável. E aí, queria que vocês também abrissem em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tiago 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, aqui, Tiago, né, está falando sobre esse atributo que pertence a Deus, né? Como eu falei, o homem, infelizmente, ele está sempre vivendo mudanças, né? O homem está sempre vivendo, como a Heloísa ela até comenta muito comigo, o homem vive de estações, né? Até a natureza, ela está sempre vivendo variações, né? Mas Deus não, né? Então, sempre quando nós atribuímos uma característica exclusiva de Deus, e a mutabilidade é uma delas, né? Então, só existe Deus como ser imutável, que não muda. Independente dos tempos, das fases ou estações, Deus, ele sempre é o mesmo. Amém? Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Ninguém? Está tranquilo? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Amém? Posso continuar? Rapidinho. Pode falar. Não, que tu estava falando da imutabilidade de Deus. Eu acho que eu parti um pouco do pensamento de Elô, de que às vezes a gente mesmo, né, na nossa caminhada, um dia a gente está super amando a Deus, no outro dia a gente está meio que amando mais a nós mesmos. E às vezes a nossa vida fica nessa montanha russa, né? Um dia a gente está super bem, outro dia a gente não está tão legal. Mas olhar para Deus e ver que ele é imutável, para mim é algo que me dá muita segurança. Porque é muito daquilo que você falou, né? Aquilo que ele disse que ia fazer em nós e através de nós não muda.
com o passar do tempo, não é algo que fica oscilando. Um dia ele quer, outro dia ele não quer. Pelo contrário, quando a gente olha para essa característica, esse atributo de Deus, traz essa segurança de saber, aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para terminar, ele é fiel para concluir essa obra, né? Então, isso traz muita paz e muita segurança para o meu coração. Saber que Deus é essa pessoa, esse ser, que não muda, independente de quanto tempo passa ou de qualquer circunstância, ele permanece sempre o mesmo. Com certeza, exatamente, Mara. É exatamente sobre isso, né? E uma outra, né, a característica exclusiva de Deus, foi até que falar aqui, é a onipresença de Deus, né? E agora eu queria que vocês abrissem em Salmos 139, a partir do versículo 7. Salmos 139, a partir do versículo 7 até o 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Então, pessoal, uma das características exclusivas de Deus é a onipresença, né? Deus, né, é aquele que está em todos os lugares, né? Está em todas as situações, e só ele tem esse atributo, né? O que significa oni? Oni significa todo, né? Então, em todos os locais, em todas as situações, sejam boas ou ruins, Deus ele está lá, né? E parece que no decorrer, né, da nossa vida, dos dias, a gente vai se deparando, né, com o cenário da existência humana, como se Deus ele não estivesse em determinadas situações. Porque a impressão que eu tenho, né, o Wallace tem, é que a impunidade, que o pecado, né, tem dominado certas questões e locais. Mas isso não quer dizer que Deus ele não está naquele local ou naquela situação, né? Ele sim, ele está, né? Só que Deus, né, ele também sempre vai intervir de acordo com o movimento da igreja, né? O movimento do seu povo. Então, todas as vezes que nós nos movemos da forma correta, o Senhor ele também intervém de forma em que a igreja, né, o seu povo, será beneficiado, né? Mas isso não quer dizer que Deus ele não está presente ou que ele não tenha o controle da situação. Ele sim, ele tem, né? Então, se a gente sempre tem essa importância de a gente ter essa consciência que Deus ele está presente em tudo, em todos os lugares. Quer falar, Matheus? Eu vi que tu fez assim? Ah, tá. Achei que tu queria falar. Então, né? Problemas técnicos aqui do Meet, aí eu tô vendo aqui, foi mal. Tranquilo, tranquilo. Então, galera, essa característica, né, só o Senhor porta, né, que é a onipresença. Nós, infelizmente, seres totalmente limitados, nós não temos essa capacidade, nenhum outro ser criado, né, tem essa capacidade de estar presente em tudo e em todo o tempo. Uau, Wallace, tá sem som, não sei se tá ouvindo. tá mutado no Meet. Tá sem som mesmo, gente. Voltou? Voltou. Ah, beleza, beleza. Desculpa. Então, voltando, né? Sempre quando nós chegamos e temos que ter, né, uma tomada de decisão, parece que a impressão que a gente tem é que em algum momento a gente vai botar Deus
numa enrascada, né? Como se ele não soubesse a decisão que a gente teria que tomar, ou que a gente vai tomar no futuro. Mas a presciência de Deus está sempre um passo da criação, né? E aí a gente, às vezes, fica naquele conflito, né? Se Deus ele tem a presciência, ou se as coisas já foram destinadas a acontecer daquela maneira, mas, na verdade, Deus ele tem o controle de todas as questões, porque ele está presente em tudo. Então, ele tem a consciência de tudo, ele sabe tudo que vai acontecer, né? Porque ele já estava presente naquele local ou naquela situação. Amém, galera? Vamos lá. Agora, a onisciência de Deus. Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Amém. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem que temos de prestar contas, né? Então, assim como a onipresença de Deus, a onisciência dele é exclusiva, é única, né? Deus é aquele que nunca é pego de surpresa, né? Deus ele está ciente de tudo que acontece de tempos em tempos, né? Antes que os tempos fossem criados, Deus ele já sabia tudo o que iria acontecer, né? Deus ele sabe tudo o que vai ser gerado através das decisões do homem, né? Então, isso é muito importante, né? Nós temos essa consciência. Nós, assim como a onipresença, que a gente não consegue, né, estar presente em tudo ao mesmo tempo, eu queria ter esse poder, essa capacidade, mas eu não tenho, né? Nós não temos. A onisciência de Deus também é algo exclusivo dele, que ele não compartilha com o homem, né? Então, Deus ele tem essa capacidade poderosa, né? E única, de estar ciente de tudo. E como o escritor de Hebreus fala, né? Não há nada, né, que está descoberto aos olhos de Deus, né? Então, que a gente saiba, pessoal, e tenha consciência que tudo que nós fazemos hoje e aqui na Terra, Deus ele vai ser o justo juiz, né? Ele vai ser aquele que vai julgar as nossas obras, né? E seja em coisas positivas ou negativas. Por quê? Porque não há nada descoberto aos olhos de Deus, né? Por conta da sua onisciência. Ele sabe de tudo. Ele é aquele que esquadrinha os nossos pensamentos, né? Ele sabe muito bem o que passa aqui. Ele sabe o que passa aqui, né? E um conselho que eu já dou para vocês, né? Tudo quanto vocês fizerem, né? Façam de todo o coração, não para o homem, mas para o Senhor, né? Por que eu estou falando isso? Vão ter momentos, né, que nós achamos que estamos fazendo com a boa intenção, mas a intenção do nosso coração não é a das melhores, né? E Deus ele sabe disso. Às vezes nós estamos fazendo algo para o Senhor, mas que de fato não está sendo feito para Ele, mas está sendo feito para homens. Por quê? Porque nós não estamos colocando a devida importância e intenção correta naquilo que estamos fazendo. E isso é algo perigoso. Por que eu estou falando que é perigoso? Porque Deus é aquele que sabe e compreende todas as nossas intenções, né? Então, tem horas que a gente acha que, não, eu estou fazendo, vou ser reconhecido por Deus só pelo fato de eu estar fazendo. Não será assim, né? Por quê? Porque Deus ele sabe a intenção que se passa, seja no nosso intelecto ou seja no nosso coração. Então, sempre quando você fizer algo para o Senhor, ou até mesmo para quem está do teu lado, busque sempre ter a intenção correta, porque aquele que sabe de todas as coisas, ele sabe muito bem a intenção do nosso coração. Amém, galera? Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo? Posso continuar? Beleza, então. E o último atributo, né, que é único e exclusivo de Deus, é a onipotência dele, né? É aquele que detém todo o poder. E só Deus tem todo o poder. E eu queria que vocês abrissem comigo em Apocalipse 19, versículo 6. Então ouvi
o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, né? Um termo muito usado, pessoal, acerca, né, da onipotência de Deus pelos hebreus é o El Shaddai, né? Que é Deus Todo-Poderoso, né? E a gente encontra em vários textos bíblicos usando esse termo, né, do Deus Todo-Poderoso. E de fato, pessoal, ainda que a gente se depare, né, e agora a gente entrando só um pouquinho, né, sobre um outro assunto que é um pouco do ramo da política, né? A impressão que a gente tem, olhando para o cenário político do nosso país hoje, é que os homens detêm todo o poder, né? Eles fazem tudo o que querem, da forma que querem, e não são punidos por isso. Mas a palavra de Deus nos assegura que o único ser que tem todo o poder é Deus e não o homem. O homem não tem essa capacidade, né? Então, a gente tem que se assegurar e confiar nessa afirmativa, né? Não achar que A, B ou C tem a capacidade de nos livrar ou nos salvar de alguma situação, mas sabendo que somente o Senhor, né? O Deus Todo-Poderoso tem esse poder e essa capacidade, né? Deus, ele é aquele que também gerencia, né, os reinos e os reinados, né? Se hoje, né, até como a Bíblia nos afirma, toda autoridade não foi constituída somente pelo homem, mas também há uma interferência de Deus em toda a autoridade que é constituída, né? Então, ainda que você não concorde, e eu não concorde com a liderança que foi imposta, seja no governo, seja na igreja também, quem constituiu aquela liderança não foi somente o homem, mas teve uma influência direta de Deus. Só que nós, como igreja, né, pessoas espirituais, ou que nós precisamos ser espirituais, nós precisamos buscar esse discernimento, o porquê que Deus ele está trazendo essa liderança e qual a finalidade dela estar ali hoje, né? Ainda que você não concorde ou que você não aprove, há um motivo. Por quê? Porque o poder está nas mãos do Senhor unicamente. Se Deus quiser destronar qualquer rei, líder, autoridade, ele destrona a hora que ele quiser. Mas há um propósito, né? E nós precisamos viver o propósito, né? Então, isso é muito importante, né? Então, a última atribuição que pertence unicamente a Deus é a onipotência. Amém? Nós falamos sobre a infinitude de Deus, né? Que só Deus é infinito. Sobre a eternidade, que só Deus é eterno. Como eu falei aqui, sobre a infinitude e a eternidade, né? Para você ser infinito e eterno, você precisa não ter início e nem fim. Então, só Deus tem essa capacidade. A mutabilidade, Deus ele nunca muda, né? Deus ele é imutável, ele não oscila, ele não varia. Deus ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo ontem e será o mesmo eternamente. Deus é o único que é onipresente, consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo, né? Isso é um baita de uma característica. Onisciência, aquele que sabe de todas as coisas, né? Nós não temos essa capacidade, né? A nossa capacidade intelectual é muito baixa. E eu me sinto até muito envergonhado, porque quando nós nos deparamos entre humanos, né, e outros seres, nós vemos que até os golfinhos usam mais o cérebro do que os seres humanos. É complicado. E a onipotência de Deus, né? Deus é o único capaz, né, de usar todo o poder e ele detém todo o poder. Amém, pessoal? Quem quer falar alguma coisa? Querem compartilhar alguma coisa? Fala aí, David. Você está muito calado. Está sem voz, está sem voz. Está sem voz. Enfim, vou dar continuidade. Amém, pessoal? Agora a gente vai falar, né, sobre os atributos que são compartilhados aos homens, que são os comunicáveis, né? Os atributos que pertencem a Deus, mas que ele também compartilhou com os homens, né? E o primeiro, e não tão importante, né, o amor,
E eu queria que agora vocês abrissem comigo em 1 João, capítulo 4. Primeira João, capítulo 4, versículo 8. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor, né? Então, uma das características que pertence a Deus e que Deus compartilhou com o homem é o amor, né? E eu já deixo uma afirmativa aqui para a gente, pessoal. Nós não amamos porque nós somos pessoas amáveis. Não se iluda com isso. Pode ser o teu namorado, teu marido, a tua namorada, a tua esposa. Nós não somos pessoas amáveis. Nós amamos porque o Senhor é amor e Ele nos oferece seu amor. Então, nós aprendemos com Ele o que é o verdadeiro significado de amor, né? Então, assim como fala, né, o escritor, né, o autor de 1 João, quem não ama não conhece a Deus, né? E aí eu vou falar para vocês, pessoal, hoje o que a gente mais encontra, infelizmente, são pessoas que falam que são cheias de amor, que oferecem amor para todo mundo, mas que, na verdade, não são amores, né? Não, na verdade, não é o amor, né, que Deus ensina. E isso acontece pelo fato da pessoa não conhecer a Deus, né? E isso acontece, né? Estava até conversando com um amigo ontem, estava discipulando ele, e eu falei com ele, eu falei assim, cara, por vezes, né, nós vamos nos encontrar num cenário em que nós vamos viver uma vida de pecado, né? Uma vida totalmente libertina, pelo fato de nós não amarmos a Deus, né? E não é vergonhoso nós chegarmos para Deus e pedimos a Ele, Senhor, me ensina a te amar, porque eu não sei te amar. Isso não é vergonhoso. Isso não vai demonstrar que você é uma pessoa totalmente vulnerável, apesar que você precisa ser vulnerável, né, diante daquele que te criou. Mas é muito importante, né, você também ser sincero com aquele que tem a capacidade de te oferecer o amor, que é o amor verdadeiro, que é Deus, né? Por vezes, né, eu não estava vivendo o meu melhor momento espiritual, eu chegava para o Senhor e falava, Senhor, me ensina a te amar, porque hoje eu estou te amando menos, como a Mara falou. Hoje eu estou mais me amando do que te amando. Hoje eu quero fazer as minhas vontades e não a tua, né? Eu quero fazer de tudo, menos obedecer ao Senhor. Cara, isso não é vergonhoso. Não é. Porque, como eu falei aqui, né, o atributo da onisciência de Deus, ele sabe o que se passa dentro de você. Ele sabe. Ele sabe quando você tá morrendo de amores por ele e quando você também está cagando. Desculpa o termo, tá? Mas você está cagando para Deus. Ele sabe. Ele sabe. Né? Então, seja sincero, né? Abre o teu coração. Fale com ele, Senhor, me ensina a te amar, me ensina a amar as pessoas que estão ao meu redor, me ensina a amar aquela pessoa que é muito enjoada, mas que faz parte do contexto que eu vivo hoje, né? Porque no conjunto de corpo de igreja, existem pessoas de diversas personalidades, né? Pessoas, cada uma com características diferentes, pessoas que carregam bagagens diferentes. Então, a gente precisa amar as pessoas mesmo com as suas diferenças, né? Eu tenho uma história, a Neuze tem uma história, a Elô tem outra história, cada um carrega uma história. Então, nós só aprendemos a amar essas diferenças quando nós possuímos o amor de Deus, que é o amor perfeito. Amém, galera? Abram comigo, né? Em João, capítulo 13, versículo 34. Agora é João mesmo, tá? O Evangelho de João não é epístola. João 13, 34. Que diz o seguinte, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vos amem uns aos outros, né? Aqui é Jesus, né? Resumindo, né, todos os mandamentos em 2, né? Ame ao Senhor acima de qualquer coisa, acima de todo entendimento, acima de toda a tua força,
E, consequentemente, a esse ame o teu próximo, né? Quem está do seu lado. Né? E aí, né, deixando a chave da epístola de 1 João, nós só conseguimos viver essa afirmação de Jesus quando nós possuímos o que fala na primeira epístola de João. Porque nós só conseguimos amar, nós só conseguimos viver a Deus quando nós amamos. E Deus é amor. Então, galera, para a gente deixar bem claro, né? Nós precisamos viver esse amor. Nós precisamos exalar esse amor. E nós só conseguimos viver e transmitir quando nós temos o Senhor em nós. Caso contrário, é tudo ladainha. É tudo papi furado. Não caia nesse papinho meloso que não é verdade. A pessoa só te ama e ama com atitude quando ela possui Deus em sua vida. Caso contrário, é complicado. Tá bem? Pode falar, Matheus. Eu vou falar. Uma coisa muito interessante, né, é que a gente, ainda mais que está no meio de jovem, adolescente, ouve muito assim, não, mas ele é maravilhoso, ele me ama, só não é crente, só falta para a igreja, é uma pessoa excelente, só falta o mais importante, né, porque se uma pessoa não conhece Jesus, não sabe o que é o amor de Jesus por ela e não ama no amor de Jesus, não importa o quanto ela se esforce, a humanidade dela tem um limite. Né? Acho que é uma coisa que às vezes a gente não entende, que a nossa humanidade tem um limite. A gente ama até onde é interessante pra gente, né? E o amor do Senhor faz com que a gente vá além, com que a gente ultrapasse as barreiras da nossa humanidade. Porque a gente vê muita gente, né? O fulano é de outra religião, mas ele é tão amável, ele é tão bonzinho, tá vendo? Na outra religião eles fazem boas obras, fazem caridade. Gente, não é um amor puro, não é um amor verdadeiro. Pode ser carregado de boas obras, mas não vem do amor do Senhor. Tem um limite. Então, a única coisa que nos faz amar de forma ilimitada, que faz com que a gente se doe de forma ilimitada, é o amor do Senhor. Então, é muito lindo, né? Ver que não vem da gente, mas vem dele, porque ele nos amou primeiro. Exatamente, Isa. Exatamente. E, pessoal, sobre isso que a Isa falou, né? A gente aborda muito sobre isso, né? Nos nossos encontros com os juvenis, né? Para que eles tomem, né? Isso serve não só para juvenil, mas isso serve para todos nós, né? O amor de Deus, né? Se eu pudesse usar uma característica do amor de Deus, é o amor que também apresenta obras, né? Não é um amor teórico, mas é um amor ativo, um amor prático. Então, é óbvio que a pessoa pode fazer de tudo por você, pode oferecer 1000 rios de amores, mas se a pessoa de fato não ama Cristo, dificilmente ela vai te amar o amor que Deus ele ensina, né? Quando você se une no ato de casamento, né? No ato de união matrimonial, você está oferecendo diante de Deus que você vai amar aquela pessoa acima de qualquer situação, seja na saúde, seja na doença, seja na alegria, seja na tristeza, né? Então você está fazendo uma confissão, né? E para que você consiga viver essa confissão, você precisa de ajuda. Você sozinho não consegue. Porque o nosso amor, o amor ser humano, o amor de Adão que habita em nós, é um amor corrupto. É um amor que ele oscila. Mas o amor de Deus, ele não oscila. Aí entra a imutabilidade de Deus, né? O amor dele nunca vai oscilar por nós. Então nós precisamos viver esse amor, né? Um amor que não muda. Um amor que é puro, que é verdadeiro, né? Que transcende até mesmo o entendimento humano, né? Um amor sacrificial. Então a gente precisa viver ele, porque é esse amor que Deus oferece a nós. Fala, David, larga a bomba. Fala, meu querido. Desculpa não ter conseguido falar antes, problemas técnicos. Mas interessante do amor, mano. Primeiramente, o amor ele é mandamento, né, mano? E em cima do que a Isa falou, né? Que às vezes a pessoa fala, não, mas eu amo, mas ele não tem Jesus. Cara, o mandamento é amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então, se você não amar Jesus sobre todas as coisas, você nunca vai entender de verdade o que é o amor. E eu até estava conversando contigo mesmo aquele dia, a gente falando um pouco disso. Eu gosto muito de destacar sobre João, né? O discípulo João. Que João, diferente de todos os outros, João, ele não era o discípulo amado porque Jesus denominou ele, não, eu amo mais João do que os outros, porque João é um íntimo meu. Não, é porque João entendia o amor.
Ninguém pode falar de amor, compartilhar sobre o amor, ninguém poderia pregar sobre o amor se não entendesse ele. E João entendia tanto o amor porque ele vivia o amor, ele andava com o amor, ele partilhava com o amor que era o próprio Jesus. Então ele via as atitudes, ele era participante disso. Então por isso que ele é denominado como discípulo amado, porque ele entendia de verdade esse verdadeiro amor, né? Então eu acho interessante destacar isso sobre João, porque eu acho que é fundamental para a gente. Porque quando a gente entende isso, a gente serve com mais facilidade, sem peso, a gente vive a palavra, o teu devocional ele não vai ser mais pesado, a tua pregação ela vai ser diferente, você vai amar vidas, e aquele que ama vidas, ele entendeu o evangelho de vez, porque o amor foi um sacrifício, né, e o que Jesus fez por nós, então eu acredito que sobre o amor é interessante destacar isso também, honrado demais, irmão, desde já te agradecer. Tamo junto, mano. Pode falar, Matheus. Ou Isa, você quem é? Não, quando for para falar, olha, isso já atribui a mim, porque eu sou a faladeira. Cara, mas Beleza. verdade, aproveitando o que David falou, né? Eu acho muito legal a gente sempre pensar que uma pessoa que ela ama com o amor do mundo, né? Com o amor de Adão, como você disse, ela nunca vai estar disposta, cara, a morrer de cabeça para baixo, sabe? Pelo Senhor dela. Ela nunca vai estar disposta a dar a própria vida pela esposa, né? Ou a esposa vai estar disposta a se submeter pelo seu marido. A verdade é que, como diz a Bíblia, né? A nossa justiça precisa exceder em muito o dos fariseus. Então, tipo assim, nosso amor precisa exceder muito dos outros para ser um amor que vem de Jesus. E assim, a gente vê esse exemplo, pô, igual hoje em dia, né? Quando se fala, o meu marido fez alguma coisa para mim, você casa, você jura ali até a morte, mas se a pessoa faz alguma coisa para você, a primeira sugestão do mundo é separa, né? Porque não tem esse entendimento de amor com aliança, amor eterno, que não é um sentimento, né? O amor é uma decisão mesmo, não é? É uma virtude, não é tipo, cara, tô amando porque hoje eu tô sentindo, né? Enfim, acho legal destacar isso também. Perfeito, perfeito. Vocês foram muito pontuais, exatamente sobre isso. E agora uma outra característica, né, atribuída a Deus é a justiça, né, que Deus ele também compartilha com os seres humanos, com nós humanos, e que agora que você abre em Gênesis 18, 25. Amém? Gênesis 18, 25. Fala, longe de ti fizeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então, pessoal, aqui, né, é a fala de Abraão, quando ele estava intercedendo pelo seu sobrinho Ló, né, em Sodoma e Gomorra, e o Senhor, né, melhor, Abraão, ele está trazendo, né, acerca da atribuição de Deus, né? Se houvesse apenas um justo, será que Deus não o livraria de uma sentença? Porque Deus é justo, né? E ainda que ele tenha atribuído, né, a justiça dele ao homem para também praticar com uma justiça, a nossa justiça ainda assim é uma justiça falha, né? A justiça do homem é diferente da justiça de Deus, ainda que Deus tenha atribuído, compartilhado essa atribuição que pertence a ele, né? Mas nós entendemos o senso de justiça, o que é certo e o que é errado, né? Todos nós temos essa capacidade, né? Mas ainda assim, a nossa conclusão às vezes pode ser errônea, a do Senhor não, né? E aí entra o quê? A onipresença e a onisciência de Deus, porque ele sabe e ele está em tudo, né? Por isso que há essa variação, essa diferença entre a nossa justiça e a justiça dele, né? Mas ainda assim nós sabemos, né? Nós temos essa capacidade de julgar as coisas. Só que aí, pessoal, já deixo aqui uma dica: não se faça juiz nessa terra. Nós não temos essa capacidade. Amém, pessoal? Nós não estamos aqui para acusar, estamos aqui para ser testemunhas. Há diferença. Há quem é juiz, há quem é advogado e há quem é testemunha. Nós estamos aqui para testemunhar, não para julgar, né? É óbvio
que nós estamos aqui para auxiliar uns aos outros, isso é importante, né? É óbvio que se chegar e eu ver que o Ryan está em pecado, o meu dever, eu sei que Ryan ficou impressionado agora, ficou até assustado, Marão. Mas é lógico que meu dever como cristão, como irmão em Cristo, é ajudá-lo a viver uma nova perspectiva. Não é para matá-lo como juiz, dar uma sentença a ele. Não é essa a minha posição, não é a nossa posição. Mas nós estamos aqui para auxiliar, né? Então, essa atribuição da justiça de Deus, o Senhor compartilhou conosco, né? E uma outra que também é muito importante, que é a bondade, né? Deus é um ser bom e ele compartilhou da sua bondade conosco, né? E aí eu queria que você abrisse em Salmo 145, versículo 9. Salmo 145, versículo 9. O Senhor é bom e bom para todos, e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Vou ler novamente. O Senhor é bom e bom para todos, e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras, né? Então, galerinha, uma coisa que eu tenho para compartilhar com vocês. Nós não somos bons. Nós não somos pessoas boas, né? Eu costumo falar o seguinte, pessoal, né? Isso é uma visão que eu tenho minha, né? E que eu gosto de estar sempre falando isso com os juvenis, falo com pessoas próximas, que é o seguinte: tudo que as pessoas veem de mim, algo bom, não pertence a mim, mas vem do Senhor, né? Se você vê um ato de bondade, é porque eu não sou uma pessoa boa, né? Por vezes eu vou querer fazer justiça com as minhas próprias mãos, né? Mas quando eu tomo uma atitude boa ou de bondade, pode ter certeza que veio do Senhor, pessoal. Então, isso não serve só para o Wallace, mas serve para todos nós, né? Isso tem que ser uma consciência que o ser humano tem que carregar consigo mesmo, né? Que nós não somos pessoas boas, né? Mas a bondade que provém de Deus, porque ele é um ser bom, ele compartilha conosco, né? E ele quer que a gente viva dessa bondade. E eu vou falar para vocês, quando nós precisamos viver dessa bondade, não quer dizer que a gente esteja, como eu posso dizer, né? Vou caçar uma palavra aqui, como se Deus ele estivesse aprovando as nossas obras, né? E aí ele age de bondade conosco. Não é somente sobre isso, mas é importante que a gente exale da bondade do Senhor com as pessoas, principalmente com o mundo. Quando nós nos deparamos, né, com a realidade da sociedade atual hoje é olho por olho, dente por dente, né? É cada um lutando pelo seu espaço, não importa se a Deusimara vai ser afetada, se o Mateus vai sair prejudicado, eu tenho que olhar para mim, né? Se eu sair beneficiado, e o restante, desculpa o termo, se lasque. Não estou pouco me importando. Mas Deus ele não olha com essa ótica, né? Ele quer que a sua noiva, que a sua igreja, seja um agente de bondade, de acolhimento, de compaixão, de amor, né? Enquanto o mundo está caótico, a igreja não pode viver esse caos. A igreja tem que emitir e transmitir uma essência diferente, né? Então, isso, né, está em falta também dentro da igreja. Porque nós saímos de um mundo caótico e, às vezes, nos deparamos com uma igreja caótica também. É um negócio muito doido, né? Não estamos vivendo o que Cristo quer que a gente viva, né? É como se a gente estivesse indo na contramão, não do mundo, mas daquilo que o Senhor ensinou. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Mas eu creio que a partir de hoje, né, o entendimento de todos aqui vai mudar através disso. Nós, como filhos de Deus, como eleitos do Senhor, nós precisamos apresentar, exalar e viver da bondade de Deus. Isso não diz respeito a você ter uma casa própria, que Deus te abençoou, não quer dizer que você tem um carrinho na moral do ano, beleza. Não é sobre isso, mas é sobre você demonstrar íntima compaixão, misericórdia. Isso é o que evidencia a bondade de Deus. Amém, pessoal? Amém. Vamos lá. Outra atribuição, que também pode falar, Mar. Oi, gente. Sobre até agora, né, o que você pontuou dos atributos,
do Senhor, eu creio que, tipo assim, todos eles apontam muito para a nossa total dependência do Senhor. Porque se a gente criar uma linha de raciocínio, o fato de a gente não ser pessoas imutáveis, que eu gostaria, né? Tipo assim, acordar amando o Senhor, lendo 100% a Bíblia, top, aqueles tempos ácidos de devocional, todos os dias, mas a gente não é. Então, acho que isso acaba apontando para a nossa total dependência do Senhor. O fato de eu não conseguir, talvez, amar o meu próximo como o Senhor ama, ter a visão pelo meu próximo como o Senhor deseja que eu tenha, me torna... Gente, desculpa, eu tô ofegante que eu saí correndo ali agora. Faz com que a gente seja totalmente dependente do Senhor, né? Então, assim, todos os atributos, se a gente fosse talvez imutável, como o Senhor fosse um atributo que o Senhor compartilha conosco, talvez nós não seríamos tão dependentes do Senhor. Porque hoje eu ia amar a Mara e eternamente eu ia amar a Mara. E aí eu não ia ser dependente do Senhor para o Senhor me ensinar a amar a Mara, mesmo com as nossas diferenças. E aí a questão que vem muito para o nosso dia de hoje é em questão do corpo, em unidade, em comunhão, como igreja. A gente esquece dessa nossa dependência do Senhor, em que o Senhor nos leva para esse lugar de amor ao próximo. O Senhor nos leva para esse lugar de, tipo assim, de respeito. E o amor é muito, eu acho que é o mais latente hoje, né? Porque diz sobre muitas coisas. Sobre a maneira que eu trato, sobre a maneira que eu me porto, sobre a maneira que eu reajo com as ações que me afetam, que dizem diretamente a mim. Então, eu acho que todas essas coisas os atributos, né, as características que o Senhor não compartilha conosco, apontam cada vez mais para a nossa total dependência ao Senhor. É isso. Que isso, hein? Não é à toa que é minha esposa, né? Eita glória! E, pessoal, só para finalizar sobre a parte da bondade, né? Em Mateus 19:17, na parte A, fala o seguinte: Jesus respondeu: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, né? E, gente, né, qualquer pessoa que está falando sobre isso, né? É o cara que era bom. E ele chega e fala, né, a respeito da bondade que provém de Deus, né? Que um homem não tem essa capacidade de ser bom, né? É óbvio que nesse contexto aqui, Jesus ele sabia que ele estava sendo barganhado por um cara que estava querendo dizer que Jesus era bom, né? Para poder tirar proveito de alguma situação. Mas Jesus deixou, né, uma afirmativa muito poderosa. Mas por que você quer falar sobre algo que é bom, se bom só existe um, né? Então, quando você sempre buscar bondade, né, e se você está sentindo falta de bondade nas suas atitudes, busque em Deus, porque Ele sim é bom, né? Às vezes a gente quer buscar de pessoas que a gente vê como referência, né? Mas ainda que seja uma pessoa bacana, ok, que a gente tem um respeito, uma admiração, não pense que ela, por si só, tem a capacidade de ser boa, porque ela não tem, porque bom é o Senhor. Amém, galera? Agora um outro atributo, né? Penúltimo atributo, a santidade, né? Isaías, capítulo 6, versículo 2 e 3. É um dos textos que eu mais amo na Bíblia, pessoal. Acho muito top. 6, 2 e 3. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém, pessoal? Um dos atributos, né, que é totalmente, né, necessário para a igreja e que provém de Deus é a sua santidade, né? Nós não temos a capacidade de sermos santos por nós mesmos, né? Até porque ainda habita em nós o velho Adão, né? Como fala em Romanos capítulo 5, né? Ele ainda continua ativo, né? Enquanto nós não vivermos a plenitude da grandeza daquilo que está por vir, né? Que é a Nova Jerusalém, onde o nosso corpo vai ser transformado, o velho homem ainda vai continuar aqui, né? Então, nós precisamos
estar em santidade com o Senhor, né? E a santidade provém diretamente dele, porque o Senhor é santo, né? E nós observamos, né, na leitura em Isaías capítulo 6, que os anjos, né, eles professam dessa santidade nos céus, né, dizendo que o Senhor é santo, 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 né? E agora eu quero perguntar para vocês, galera, como que nós estamos utilizando dessa santidade que Deus nos oferece, né? Será que eu tenho vivido uma vida de separação para Deus, né? Será que eu tenho manifestado, né, dessa santidade na nossa sociedade, na nossa igreja, onde o Senhor tem me colocado? Porque eu vou falar para vocês, gente, ser santo não é algo que eu falo, mas ser santo é algo que eu pratico, né? É uma prática, não é uma fala. Então, a santidade, né, tem que estar totalmente entrelaçada com as nossas atitudes, né? Com a forma com que eu levo a minha vida, né? Se eu ando com pessoas, né, que fumam, que bebem, que xingam, eu não preciso me contaminar. Primeiro, se você já anda com pessoas assim o tempo todo, toma cuidado. Já tem que rever um pouco dos seus conceitos de amizade. Não que você não deva andar, mas tome cuidado, né? Mas, né, se você tem ciclos de amizades familiares, né, que não compactuam da mesma fé que você professa, você deve exalar, transmitir da santidade que Deus te oferece como atributo, né? Então é muito importante nós termos essa consciência do que Deus é santo e Ele espera que nós sejamos santos também. Pode falar, Davi. Irmão, é só realmente base bíblica disso, né? Do que você acabou de dizer. É o ensinamento maior, né? Que 1 Pedro 1,15 vai dizer: mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, se a gente ainda procura, né, um motivo para se separar, para ser separado, para ser santo, cara, Jesus é santo. Então não tem motivo maior para a gente buscar isso, se a gente é imagem e semelhança dele, se a gente busca ser como ele, né? E como você disse, eu acho que o mais vai representar isso, e a gente tem falado tanto, é o nosso testemunho, né? Porque é o que o texto diz: também santos em toda a vossa maneira de viver. Então não é só na minha maneira de viver na igreja, não é só na minha maneira de viver em casa, é em todos os lugares. Em todos os lugares eu tenho que estar testificando e testemunhando o quão santo ele é, né? Como diz a palavra. Então esse texto ele já diz tudo e é o pontual disso tudo, né, irmão? Exatamente. Eu ia ler esse texto agora. Ô, É glória. exatamente ele. Testificou, Então, testificou. Deus testificou. Então, Deus ele tem esse compromisso, né, com seus escolhidos, que é o quê? Sede santos como eu sou santo, né? Ele nos chama para essa santidade, né? E eu vou falar para vocês a mesma coisa que eu conversei com um amigo ontem, pessoal. A santidade não é algo pesado, né? Não é algo que você tem que se sentir perdendo alguma coisa, mas você está ganhando. É o contrário, é o contraposto, né? Eu estava até dando um exemplo para ele, quando Jesus fala: todo aquele que deve me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Só que quando Jesus ele fala a respeito de tomar a cruz, ele não está falando o peso da cruz, mas ele está falando sobre a importância de viver um sacrifício, né? Porque quando nós falamos de cruz, nós não falamos de peso, falamos de sacrifício. Então, eu estava até citando isso para ele. Falei assim: irmão, toda vez que você tiver que tomar sua cruz, não coloque isso como um peso na sua vida, mas como uma responsabilidade de sacrifício. Você está sacrificando o pecado e vivendo uma vida em santidade a Deus. Porque é isso que Ele quer e espera de nós, né? Pode falar, Bia. Claro, estava com a câmera fechada, com o Pedro fechado. Enfim, o que eu também vejo muito sobre essa questão de santidade é uma coisa de que, tipo assim, a gente não vai conseguir nunca ser perfeito, né? E aí a gente acaba desistindo. Eu vi um tempo atrás um vídeo de fazendo uma comparação, né? Que imagina se a gente fosse assim na nossa vida, tipo, a pessoa começa a colocar um suco num copo e aí ela
tipo assim, cai um pouquinho fora do copo e ela já entorna tudo. Imagina se a gente fosse assim, né, com Deus. Ah, errei, saí um pouquinho aqui fora, fiz uma coisa que desagradou a Deus, então joga tudo para cima, joga tudo para o alto. E a gente também não pode ser assim, né? A gente tem que entender que também é um processo, que conforme a gente vai vivendo com Deus, ele vai nos aperfeiçoando, né? Não vai ser de uma hora para outra que a gente vai largar tudo que a gente faz de errado, ou até mesmo reconhecer os nossos erros. Eu acho que quanto mais a gente anda com Deus, quanto mais próximas a gente anda de Deus, mais vai se mostrando os nossos defeitos e a gente vai se aperfeiçoando, né? É uma coisa diária, né? Perfeito, perfeito. Isso aí, exatamente. Pode falar, Elo. Essa questão da santidade, tem uma situação que eu gosto de comparar. Para quem é casado ou tem um relacionamento, seja um pouco mais fácil de analisar, né? Mas quando você é casado, você namora, tem um relacionamento, não é difícil para você não trair a pessoa. Na maioria dos casos não é difícil, gente. Eu sei que tem algumas exceções, né? Mas assim, normalmente não é difícil você não trair uma pessoa. Porque você ama ela mais que tudo. E quando você se casa, esse sarrafo aumenta. Então, assim, você é feliz, você é realizado no seu matrimônio, então não é difícil para você ser fiel. Então, completando o que a Bia falou, amar ao Senhor, ser santo, não fica pesado quando você olha para o Senhor. Como o texto mesmo fala, que o David leu, quando você ser santo, porque eu sou santo. Você só vai saber que o Senhor é santo, você só vai visualizar, ter acesso a isso quando você olha para o Senhor. E isso está atrelado o seu amor pelo Senhor e a vida, e aí isso vai refletir na tua vida de santidade. Tipo, você está olhando para o Senhor, vendo que Ele é santo. O seu amor para o Senhor vai aumentar e aí vai ficar leve ser santo. Não que você não vai ser perfeito, porque o dia que você for perfeito, Deus vai te arrebatar, assim, ó. Entendeu? Você vai subir direto. Então, assim, não é questão disso, mas é ser aperfeiçoado. Tipo, o que você não se santificou hoje vai ser algo que você vai buscar santificação amanhã, porque você olhou para o Senhor e viu perfeição naquilo. É uma construção. Perfeito. Isso aí. Vai lá, Matheus. Solta a bomba. Ou Isa. É porque minha mãe quer falar. Mãe, é só abrir o microfone aí embaixo. É que ela não consegue levantar a mão. Tranquilo, tranquilo. Ela saiu. Ela saiu lá, meu Deus. Ela entrou de novo? Não, saiu. Ah, meu Não, Deus. entrou. Então. Não, mas aí, enquanto ela tá entrando, eu acho muito legal falar também que, cara, todas as vezes que eu acreditei que eu era santo, porque eu tinha capacidade de ser santo, e não pela graça de Deus, igual quem já leu Graça Transformadora do Luciano Subirá sabe disso. Todas as vezes eu caí, porque eu estava me garantindo na força do meu braço. Porque eu estava lendo um conjunto de regras, e isso é como se... O Douglas da Escola fala muito isso, né? É uma adestração, é isso que a gente faz com o cachorro? Você tá ali moldando o cachorro, né? Pensa nisso. No comportamento, mas a mudança, né? Aí, minha mãe rindo. A mudança que o Senhor tem para nós não é uma mudança comportamental, é uma mudança de todo o coração. E a mesma graça que capacita, a mesma graça que perdoa, a gente capacita a gente a não errar mais. E assim, eu acho que é uma coisa que eu e o Matheus, a gente viu muito isso até dentro do período de namoro. A gente namorar é muito difícil. Né? Quem namora sabe disso. Para você se manter em santidade, igual a Elô falou, né, do casamento, da traição, mas, gente, em qualquer âmbito da nossa vida é difícil manter em santidade. Mas quando a gente realmente consegue se manter santo, não é só lendo, não é confiando na força do nosso braço, é entendendo, cara, Deus, o mesmo Deus que perdoa os meus pecados também me dá a capacidade de ser santo. Ele capacita a gente a ser santo, né? A graça dele é transformadora. Não é a gente querendo ser santo porque a gente está lendo um conjunto de regras e tentando se moldar isso, mas é porque a gente está realmente contemplando a face de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo, e através disso nós somos santos. Não teve uma vez na minha vida que, por achar que eu era santa, por achar que eu era pura nas minhas próprias forças, eu não caí em todas. Mas quando eu comecei a entender que a graça do Senhor e que o Espírito Santo faz com que eu seja santa, não pelos meus méritos, né? Nem a minha santidade é meu mérito, e o que o que eu sempre falei isso esses dias, né, Wallace, lá nos adolescentes. Aquilo que eu faço de bom
é mérito do Senhor, não meu. E aquilo que eu faço de ruim, o Senhor já levou na cruz por mim. Então, isso faz com que a gente viva uma vida santa e uma vida leve. Isso aí, excelente. Mãe, Mas eu vai falar? Vamos ver. Show. Conseguiu, mãe? Pode falar, não, que eu acho que ela não vai conseguir, não. Beleza. Então, é exatamente sobre tudo que vocês pontuaram, né, com relação à santidade. E até para mim, para o outro tópico, estava até conversando, né, com esse amigo ontem, que estava passando algumas situações, e ele falou, né, que é porque é aquilo, né, pessoal, a primeira atitude do homem quando se sente, né, em pecado diante da santidade de Deus, é a pessoa se esconder como Adão fez, né? A primeira atitude, você se esconde ao invés de se aproximar, né? É como se você tivesse se machucado, ao invés de você ir para o hospital, você vai para a delegacia, né? Na delegacia eles vão resolver teu problema. Não é. Então, a gente sempre faz o trajeto contrário, né? E ele estava conversando comigo a respeito da Santa Ceia, que ele estava tomando ceia, e eu fiz uma pergunta para ele, eu falei assim, cara, sobre o teu pecado, qual a atitude que você quer tomar daqui em diante? Ele, não, pô, quero abandonar, por isso que eu estou compartilhando contigo, preciso de ajuda. Eu falei assim, cara, a partir do momento que você tem essa consciência de que você precisa abandonar e recomeçar, você já pode tomar a ceia. Por quê? A ceia é ato de reconciliação. Eu falei, você precisa fazer parte dela. Por quê? Uma das estratégias do diabo, usando a vida de Pedro numa mesa da ceia, usando a vida de Judas numa mesa de ceia, é fazer com que você não faça parte. Falei com ele, então, viver uma vida de santidade é você entender a sua fragilidade como homem, a sua necessidade exclusiva de Deus e começar a retratar o seu pecado, né? Então, foi como a Isa falou, né? Foi como todos pontuaram aqui, você nunca vai ser perfeito. Isso é um ponto importante. Nós nunca seremos perfeitos. Uma hora ou outra a gente vai fraquejar ou falhar em alguma coisa. Mas como que nós iremos lidar com isso vai demonstrar o quão santo nós somos. Nunca se esqueçam disso, né? A santidade está muito entrelaçada à atitude que nós tomamos mediante ao pecado. Não quer dizer que nós não queremos pecar. Não é isso. O velho homem ainda continua aqui. Infelizmente. Mas a partir do momento que eu tenho a mentalidade de Cristo, Romanos 12, versículo 2, que é o tema do Unity, que é o quê? É uma nova perspectiva de mente, né? É você saber, cara, eu sou pecador, mas eu ainda assim preciso ser uma pessoa que fuja do pecado todos os dias. Isso vai evidenciar que você, de fato, é uma pessoa santa. Pode falar, Bia. Oi, dessa vez sou eu que vou falar. Pode falar. Tem um vídeo do João Paulo, do Céu na Terra, né? Que eu levo muito esse vídeo como verdade, que é aquilo que você falou, a gente quando peca, faz como Adão, né? Se esconde de Deus, foge de Deus. E um vídeo dele que eu levo muito é que, às vezes, até quando a gente peca, a gente pensa que não ama a Deus. E uma coisa que ele fala no vídeo é que a nossa luta contra o pecado, na verdade, é a prova de que a gente ama a Deus. Porque se a gente não ama a Deus, por que a gente está há tantos anos, há tantos meses, há tantos dias lutando diariamente, dia após dia, contra esse pecado, lutando dia após dia contra isso? Mesmo que às vezes a gente seja fraco mesmo, né? A nossa carne vença a luta nesse dia, isso não é uma prova totalmente verdade de que a gente não ama a Deus, né? E sim as nossas lutas diárias, as nossas buscas e a nossa tentativa de não fazer isso, de vencer isso e de ser alguém mais santo para Deus todos os dias. Exatamente. Top demais. Então é isso, pessoal. Como o David leu, né? Sejamos santos como ele é santo. E o último atributo que eu quero falar com vocês, pessoal, é a sabedoria de Deus, né? Que ele também compartilha conosco. Salmos 104, versículo 24. Abre aí, galera. Salmo 104, versículo 24. E diz assim:
Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Fizestes todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas, né? E aqui o salmista está falando, né, da grande variedade de sabedoria do Senhor, né? E ele compartilha isso conosco, né? Porque se nós, né, olharmos, né, a sabedoria, né, do homem comparada de Deus, se o homem fosse minimamente sábio, ele não teria comido o fruto, mas ele teria obedecido uma ordem, né? Essa é a diferença da sabedoria que provém do homem e da sabedoria que provém de Deus, né? Deus, ele é extremamente calculista, né? Deus, ele sempre tem a consciência, e isso não tem nem tanto a ver, né, com a onisciência de Deus, mas Deus, ele sabe, pela sua sabedoria, todos os passos que devem ser tomados, porque ele calcula as rotas. E às vezes por vezes, né, a gente faz o contrário, a gente age pelo impulso, pela emoção, né? E acaba que a gente isenta a sabedoria, né? Então, o Senhor sempre, né, está colocando como possibilidade nós aprendermos com ele a respeito da sabedoria. E Tiago, capítulo 1, versículo 5, fala também sobre isso, né? Tiago 1, versículo 5 fala: se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida, né? Então, galerinha, quem não se sente sábio o suficiente, né, ou com sabedoria suficiente para tomada de decisão, cara, Deus, ele dá com total alegria, generosidade e sem reprovações, né? Como o texto disse. Eu vou falar para vocês, nós só erramos por falta de consulta a Deus, né? Aquele que tem toda a capacidade de entendimento, de conhecimento, de sabedoria, ele está aqui disposto, né, a nos orientar, né, a nos dar o norte certo, as orientações corretas. Já vou deixar de falar, Rosângela. Então, ele é capaz, né, de nos dar a sabedoria que provém dele, né? Só basta a gente tomar uma atitude. Sabe por quê, pessoal? Deus, ele é um agente reativo, né? Isso é bom a gente pontuar. Deus, ele espera que a gente tome uma atitude para que ele reaja a essa atitude, né? Então, ele sempre espera que a gente faça algo primeiro. Então, a partir do momento que você pedir, ele vai estar totalmente disponível para te conceder a sabedoria que provém do alto. Amém? Rosângela, pode falar. Consegui! Aê! Ai, meu Deus do céu. Só Jesus, cabelo branco aqui, ó, faz efeito. Linda, tia! Então, né, primeiro me sinto privilegiada, misericórdia, quanta sabedoria aí que vocês pediram e Deus já derramou sobre vocês. Amém. Coisa linda. O que acontece? Eu vejo assim, a palavra de Deus já diz, né, que a gente erra por não conhecer, por não ler, por não conhecer as escrituras. Lá tem tudo, né? Assim, hoje em dia a gente vê crente muito raso no conhecimento de Deus, porque não lê a palavra, né? Igual o David estava falando da santidade, né? Lá diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Ninguém para pensar nisso daí, né? As pessoas vivem do jeito que elas querem, né? Igual o David falou, a questão da separação, né? Santificação nada mais é do que você se separar, e é difícil no mundo onde a gente vive estar separado, né? Você está falando aí da sabedoria, né? Eu fico pensando, até aquilo que a gente faz de melhor, que a gente às vezes se sente, opa, que coisa maravilhosa que eu fiz, até isso foi dado por Deus, para a gente devolver a Ele. Então, assim, é maravilhoso, né? Ver, assim, que o próprio Deus nos capacitou para fazer algo com excelência para Ele. Exatamente. Não é? Então, assim, a sabedoria, igual você falou, ela é gratuita. Tem muita gente aí mandando mal e dando desculpa, mas é porque não tem humildade para buscar a sabedoria e tenta agir de acordo com a sua própria força, confiando no seu próprio braço,
e aí comete todos esses erros que a gente tem visto aí dentro da igreja, né? Às vezes é difícil até suportar, a gente está ali no meio, a gente fica ali, e a gente sabe que é falta de humildade, falta de estar mesmo diante de um Deus que é grandioso, que tem tudo isso disponível a gente, mas a gente não quer pedir, a gente quer resolver com a capacidade que a gente acha que tem. E a palavra de Deus diz que até isso, até a capacidade para fazer as coisas é Deus que dá. Não tem jeito. Tudo vem dele. Exatamente. Que isso, Antônio? É forte demais. Rajadada. Pode falar, Neuza. Enquanto tu estava falando, né, dessa questão de quando a gente percebe essa falta de sabedoria, pedir para Deus que ele dá sabedoria livremente, né? Compartilhar meio que um puxão de orelha que eu levei recentemente do Senhor, é que hoje em dia, com essa questão de internet, chat GPT, a primeira coisa que a gente faz quando tem dúvida de alguma coisa é cair direto para o chat e querer perguntar, né? Isso o Senhor me fez perceber. E se a gente perguntasse para o Espírito Santo com a mesma frequência que a gente pergunta para o chat GPT? Se a gente parasse para ouvir a Deus com a mesma frequência que às vezes a gente para procurar um pregador no YouTube, ou coisas desse tipo, né? Às vezes a gente se dispõe tão facilmente a buscar uma resposta rápida, a buscar uma resposta pronta, se esquece que Deus, na palavra dele, ele já tem tudo que a gente precisa, como a Rosângela mesmo falou agora, né? E como esse texto que você acabou de ler, Deus, ele está disposto a dar livremente para todo mundo que pede. Só que a gente nem sempre quer ir até Deus, que é a fonte de toda sabedoria, para receber dele, né? A gente quer buscar os meios mais rápidos, os meios mais usados ultimamente na nossa geração, né? Ao invés de ir até Deus, que é a fonte de tudo. Então, eu vou deixar o puxão de orelha que eu levei para vocês também. Deixa um pouco de chat GPT de lado e vamos perguntar mais as coisas para o Espírito Santo. Eita glória, sobre isso. E, pessoal, para mim poder concluir, né? Para a gente resumir tudo que a gente aprendeu aqui, que a gente conversou, trocou, né, sobre os atributos de Deus, aquilo que é exclusivo dele, mas aquilo que ele também compartilha com a gente. A definição de tudo que a gente falou é que Deus, ele é perfeito, né? Deus, ele é perfeito. E eu queria que todos abrissem em Mateus 5:48. Evangelho de Mateus 5:48, que diz o seguinte: portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu, né? Palavras de Jesus. Então, galera, a gente aprendeu, né, sobre a pessoa de Deus, né? Quem Deus é, como Deus se manifesta, suas características e atribuições. E a gente tira como lição disso tudo é que se nós buscamos ser pessoas melhores, e principalmente, pessoal, pessoas que se pareçam com Jesus, nós precisamos ir na raiz, né? Nós precisamos buscar nele, nos parecermos com ele, porque a vontade de Deus, né, é que a gente se pareça cada vez mais com ele, né? Que nós tenhamos os atributos que ele nos oferece, né? Que nós tenhamos mais amor uns com os outros, né? Que a gente atue com justiça, né? Que nós, né, não atuemos com imparcialidade, mas que a gente seja justo, né? Que sejamos coerentes nas aplicações do que a gente precisa aplicar, né? Que temos bondade, principalmente uns com os outros como igreja, né? Que é algo que está se perdendo cada vez mais, infelizmente. A grande divisão, né? A polarização que o mundo enfrenta hoje, infelizmente, também está entrando para dentro das igrejas, né? Mas o Senhor nos convida para viver na contramão disso, né? Que nós viemos viver em santidade, né? Porque, como a Rosângela falou, sem ela, nós não iremos ver o Senhor, porque nós precisamos andar em santidade, né? E nós aprendemos aqui que santidade não tem a ver com você ser alguém perfeito, porque nós não seremos perfeitos, como eu falei, né? Mas pessoas que se esforçam por amor ao Senhor a serem melhores a cada dia. E termos sabedoria em tomadas de decisões, né? Em como nós iremos levar nossa vida social,
né? Nossa vida profissional, nossa vida espiritual, né? Nossa vida conjugal, para quem não é casado, que futuramente vai ser, para quem é, já está a dica, né? Para que nós venhamos exalar, né, Jesus na nossa vida, né? Com as nossas ações, com o nosso estilo de vida. Tá bom, pessoal? É isso, né? Agradeço a minha oportunidade, né? E foi um prazer para mim, né, estar falando sobre os atributos de Deus. Acredito que eu pude, né, ser uma bênção, né, um canal de bênção de Deus na vida de vocês, como essa palavra foi para mim também. E estamos juntos, que vocês precisarem aqui. Segunda-feira que vem eu estou junto com vocês, hein? Tamo junto. Eu também. Obrigado. Rosângela, quer falar? Não, que ele estava lá em Tiago 4,17 diz, né, que aquele que sabe o bem que deve fazer, se você não faz, você comete pecado. Não é? Então, a gente fechar com essa palavra aí, porque a gente sabe, né? A palavra de Deus diz que tudo aquilo que a gente quer que faça com a gente fazer com o nosso próximo, aonde a gente está, né? E apesar da gente, às vezes, não querer viver num meio onde não é agradável a gente, é ali que a gente, às vezes, tem que estar, para mostrar essa luz que, né, para trazer a diferença. Então, se a gente sabe o bem que tem que fazer, a gente sabe que tem que agir de uma determinada forma e fica postergando, a gente comete pecado. Então, a gente já peca só nisso daí. Verdade. Eu agradeço também por vocês me chamarem, a velhinha da turma. Eu amo vocês são uma bênção na minha vida. Uma bênção mesmo. Eu vou cozinhar para vocês, seus safados. Beijo. Amo vocês. Beijo. Glória. Gente, pode falar quem. Eu acho que a Rael também levantou a mão. Rael, quer falar primeiro? Pode falar. Oi, gente, boa noite, a paz. Wallace, cara, você dominou bem, cara. Atributos de Deus. Para mim é agradecer a Deus, né? Porque hoje, participando desse DIP, mais um estudo bíblico, né? Durante a semana, tem o GC aí, então não sair do foco da presença de Deus, né? E na Bíblia também durante esses dias. E hoje, para mim, é a primeira vez estar participando, né? Porque todas as segundas-feiras estava no curso da cura, de 7 horas, e foi a minha formatura sábado. Então, é só agradecer a vocês por fazer parte dessa família, tá? O meu ano de 2025 está sendo maravilhoso estar congregando com vocês nessa igreja que eu amo muito. Amém. Eita glória. Uhul. Então, só para completar, gente, porque eu já falei demais, se alguém não me limitar, eu vou continuar falando até amanhã, porque a gente falar de Jesus é muito bom, né? E eu acho que a última coisa que eu queria pontuar é que a gente está vivendo uma geração de caixinha de Instagram, fazendo perguntas que deveriam fazer para Jesus, né? Ali numa caixinha. O que eu preciso fazer para ser santo? Qual é a minha bênção, chat? Matheus está zoando aqui. Qual a minha bênção, chat? Desculpa, vocês têm me segurando com isso aqui. Desculpa, tá? Mas a gente está vivendo numa geração, cara, que pergunta quantos filhos tem que ter numa caixinha de Instagram de pastor, pô. Que pergunta, enfim, tantas coisas que são tão óbvias e que nós deveríamos perguntar para o Senhor, né? Então, assim, puxando o que a Mara disse, o que minha mãe Wallace falou, que a gente não seja aqueles crentes que precisam o tempo todo ouvir outras vozes porque não conseguem ouvir a voz de Deus, né? O Senhor, ele não só tem ali o modelo de santidade para todos, como ele também nos santifica. Eu acho que assim, quando nós obedecemos, né, os planos individuais que eles têm para cada um. Então, às vezes, você está fazendo igual o fulano, imitando a santidade do fulano, e fazendo exatamente o que o outro está fazendo, só que o outro está fazendo o que Jesus pediu dele. E assim, acho que
só imitando o que o pastor fulano de tal fez na internet, e o ciclano fez, mas quando a gente ouve do Senhor o que nós precisamos fazer, quais são os próximos passos, como nós, né, devemos ser santos, de acordo com a palavra dele, o plano que ele estabeleceu para nós ter um relacionamento com o Espírito Santo, cara, a tendência é nossa vida só melhorar, né? Porque o Senhor, ele estabelece princípios que não só são, acho que assim, para que a gente obedeça sem sentido, né? Tudo proteção da gente, como a pastora Angélica diz, princípio é proteção, né, do Senhor, então que a gente possa obedecer e ser santo. Oi. Gente, eu não sei o que aconteceu, mas não tava dando para ouvir agora no finalzinho. Era só eu que não tava ouvindo? Bem baixinho. Pra gente que tava baixo. Tá bem baixo. Mas pode continuar falando, se conseguir resolver aí. Oi, gente. Não, agora foi. Tá me ouvindo? Voltou. Agora eu tô Não, mas ouvindo. é só isso, Aham. né? Que a gente possa ouvir direto do Senhor o que Ele quer para nós e que a gente realmente, ao invés de ficar ouvindo da boca dos homens, a gente possa conhecer o Senhor, né? Porque não tem como ser santo sem... A gente contempla o Senhor e se torna santo. Quanto mais a gente se torna santo, mais a gente contempla o Senhor. É um ciclo infinito, né? Eu contemplo, eu me torno santo, porque eu me pareço com aquilo que eu contemplo. Então, se eu contemplo o celular o tempo todo, eu vou me parecer com aquilo. Se eu contemplo o sol maligno, eu vou me parecer com aquilo. Mas se eu contemplo o Senhor, eu me torno santo. Então, e quanto mais eu me torno santo, mais eu vejo o Senhor. É um ciclo infinito, e que a gente possa vê-lo, né, na santidade, né, da beleza da santidade, para que nós nos tornemos santos. Vai falar alguma coisa? Eu ia falar que Paulo, eu tô com isso na cabeça contemporânea, Isabela sumarizou o que eu queria falar, que 2 Coríntios 3,18 fala que, portanto, todos nós temos o rosto descoberto e refletimos como um espelho a glória do Senhor. Nós somos transformados na sua própria imagem, com uma glória cada vez maior, e esta obra do Senhor, que é do Espírito. Então, ao contemplar o Senhor, nós somos transformados pela glória dele. Sendo transformados pela glória dele, nós somos mais parecidos com ele. É impressionante. Ai, perfeito, gente. O que falar depois dessa aula, né? O coração tá muito grato, muito feliz por a gente poder ter esse tempo de aprender mais sobre o Senhor, de aprender sobre o caráter dele e ver como apaixonante o Senhor é e como nós servimos a um Deus que é perfeito em tudo, como a aula se finalizou dizendo, né? O Senhor é perfeito. E ele nos chama a caminhar também nesse lugar, a partir do momento que nós nos tornamos semelhantes a ele. Alice, mais uma vez, muito obrigada a você, a Elô, por estar aqui com a gente. É uma honra ter vocês aqui. A gente serve na mesma igreja, né? Somos da mesma família. Então, ter vocês aqui com a gente é um presente. E pode ter certeza que é a primeira vez de muitas, se o Senhor permitir. Esperamos vocês aqui outras vezes. Vou passar agora para David, para ele poder terminar, encerrar para a gente, dar os recados, fazer a oração para a gente poder terminar. E muito obrigada a todo mundo que esteve aqui, quem participou pela primeira vez, quem já está aí, já participou de outros dips com a gente também. Muito obrigada, gente. É um prazer estar com vocês sempre. Bota coração. Ô, Glória. Vocês me ouvem? Sim. Ô, Jesus, é muito bom, né? Dá nem vontade de acabar, cara. Dá vontade de ficar aqui a noite toda. É muito crente junto, cara. É muita gente boa, é muita palavra sendo liberada. Então, muito feliz. Minha gratidão total. Cada um que está aqui, cada um que participou. Não tem palavras para mensurar o que tem sido, né? Cada aula e Jesus, ele se prova em cada detalhe, assim como o Ryan bem destacou, né? Cada um aqui se sente acolhido, cada um aqui se sente realmente participante dessa grande obra que é a qual Jesus nos chamou, né? E que ele precisa realmente de trabalhadores, né? De trabalhadores que saibam manusear aquilo que ele nos permite, né? Que ele nos ofereceu. Então, gratidão, Wallace, Elô, casal que eu já amo de paixão. Não faço questão nenhuma de esconder isso. Muito pelo contrário. Agradecer vocês, cara. Vocês são sensacionais e a gente poder caminhar junto, como disse a Neuza, né? Em ministério também é muito importante para nós.
Então, gratidão total. Tia Rosângela também. Gratidão pela sua vida. Amo demais. É uma honra ter a sua Obrigada. experiência e sabedoria aqui com a gente. Isso é muito importante. Agradecer a Neuza e Matheus, Isa, que estão de frente desse projeto, que apoiaram desde o início, e a cada um que esteve aqui, né? Minha noiva maravilhosa, todo o pessoal que esteve aqui também, presente conosco. Não tem palavras para agradecer a vocês, porque vocês fazem isso dar certo, né? Sem vocês, seríamos só nós aqui olhando para a cara do outro e falando um pro outro também. Então, como pregaremos se não há quem ouça, né? Então, é importante ter aqueles que amam e querem ouvir a palavra, né? Então, vamos orar, gente? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, que o Senhor se faz presente aqui, Pai, porque a Tua palavra, ela revela coisas a nós, a Tua palavra, ela nos corrige, ela nos instrui, a Tua palavra é o nosso norte, Pai. Assim como ela citou, que a nossa palavra é Romanos 12, realmente queremos saber, Pai, aquilo que o Senhor nos chamou para servir, aquilo que o Senhor nos chamou para estar, e onde o Senhor quer nos posicionar, para entender de verdade o nosso chamado, e entender, Pai, que a cada dia mais que a Tua palavra se revela a nós, entenderemos como ser mais parecidos contigo, Jesus. Como possuir, Pai, os teus atributos, possuir tudo aquilo que o Senhor tem permitido a nós, Espírito Santo. Então, nos ajuda, nos convence daquilo que temos errado também, porque só o teu Espírito nos convence do pecado, e que possamos a cada dia mais caminhar em unidade, caminhar em propósito e caminhar em reino, Pai. Porque assim alcançaremos aquilo tudo que o Senhor prometeu, que é a nossa maior recompensa, que é uma eternidade contigo, Pai. Então, muito obrigado pela vida de cada um aqui, pela família de cada um aqui, desde já abençoa cada um que se dispôs a estar aqui, porque ama a tua palavra. É o que eu te oro, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amo vocês. Muito obrigado mais uma vez a cada um que esteve. Vou passar alguns anúncios rápidos. Dia 22 nós temos a nossa próxima aula, como a Alice já citou, né? Estará presente. Que todos que estiveram possam estar presentes novamente, porque vai ser uma aula, continuará sendo uma aula essencial para nós, né? Tem sido muito bom. Dia 20 temos nosso Bloom, nosso MENAP, que é um encontro Pastora Angélica diretamente com as meninas, com o Kleber diretamente com os homens. Você que deseja participar também, me procure, me mande mensagem. Teremos esse tempo muito importante para nós. Dia 17, 18 e 19 temos nosso retiro. Você que deseja participar, você que vai nos ajudar, entre em contato comigo. Precisamos de todos vocês caminhando com a gente para que essas palavras que foram liberadas aqui se cumpram, né? E assim a gente possa caminhar. Temos nossos cultos como padrão, né? E amo cada um de vocês. Só agradecer. Dia 29 tem sala de oração também. Perdoa. Tem a sala de oração dia 29. Obrigado, Bia, por lembrar. E é isso, galerinha. Alguém quer falar alguma coisa? Esse é o momento. Podem abrir seus microfones, câmeras. Eu quero. Vou tirar uma foto, gente. Já estava esquecendo. Cheia. Abre a câmera aí, galera. Se ajeita aí, passa um perfume. Quem quiser, claro. Vamos tirar uma fotinha. Vamos lá? Posso passear aqui? Vai tirar aí, Matheus? Vou. Tá, beleza. Vamos lá. 1, Pode 2, ser. 3 e... Foi, galera. Tamo junto, gente. Foi um prazer. Obrigada, gente. Beijo, gente. Fica com o Senhor. Amém. Boa noite. Amo todos. Tamo junto, Valeu, gente. gente. Tamo Beijão. junto.